Bom dia pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. E hoje a gente vai continuar o nosso estudo sobre a linha do tempo da história da Bíblia. Legal? A gente já viu 4 capítulos, vocês lembram? A tia Karina, o tia Wilson, o tio Jó e o tio Neto já falaram com vocês 4 capítulos. Legal? E hoje a gente vai estudar o 5º capítulo, que é sobre um Reino Unido e dividido. Mas como que é isso aí, o livro eterno? Você está falando Reino Unido e dividido? O que você quer dizer com isso? Calma que a gente vai, durante o estudo, a gente vai aprender, tá? O que quer dizer unido e dividido. O nosso estudo de hoje está baseado no livro de Samuel, segundo livro de Samuel, tá? No capítulo 5, do versículo 1 ao 5º, tá? Então depois vocês pegam com o papai e com a mamãe, pega a Bíblia, abre o livro de Samuel e vamos ler junto lá para entender um pouquinho mais da nossa história. Legal? Bom, o que a gente vai falar nesse Reino Unido dividido? Tá? A gente vai aprender um pouquinho sobre os 3 reis de Israel, tá? Os 3 reis que governaram Israel. E o mais legal que a gente vai entender no final do estudo é quem que é o verdadeiro rei que deve governar a nossa vida. Tá? Guardem essa pergunta. O verdadeiro rei que deve governar a nossa vida. Legal? Vamos começar a nossa história então. Vocês já viram com a tia Karina que depois que o povo de Israel saiu do Egito, passou aquele bom tempo no deserto, caminhando e chegou na terra prometida, tá? Que ali é chamada Terra de Israel. Ali eles se estabeleceram, tá? Começaram a construir, começaram a povoar, plantações, e aí o povo começou a crescer. E com isso surgiu uma liderança no povo. Tá? O povo começou a criar uma liderança e ali surgiu o primeiro rei de Israel. Vocês sabem quem foi o primeiro rei de Israel? Dá uma olhada aqui nesse carinha do lado aqui. Vocês estão vendo? Esse foi o primeiro rei de Israel, Saul. Tá? Ele foi o primeiro rei, tá? Que foi levantado pelo povo. Agora a primeira pergunta, como foi o reinado de Saul? Ele teve um bom reinado? Mais ou menos? Ou um reinado meio... O reinado de Saul não foi bom. Infelizmente ele não foi bom. Você sabe por quê? Porque Saul não era obediente a Deus. Saul, ele era rebelde a Deus, ele rejeitou Deus. Então, com isso, Saul não teve um bom reinado para o povo de Israel. Tá? E naquela época, o povo de Israel tinha a obediência a Deus como a sua marca. O povo de Israel era muito obediente a Deus. E, infelizmente, Saul teve uma tragédia e saiu do reino. Tá? Vocês querem saber a tragédia que aconteceu com Saul? Peguem a Bíblia com o papai e com a mamãe depois e peçam para eles lerem para você, para entender o que aconteceu com Saul, tá? Mas aí o que aconteceu com o povo sem um rei, Teté? O que veio depois? Deus, como é misericordioso e é muito bondoso, ele providenciou um novo líder do seu país. E sabe quem é o novo rei? Dá uma olhadinha nessa figurinha aqui do lado. Vocês conhecem esse menininho na frente do gigante? Esse menininho corajoso? Sabem quem que é? Já imagino que sabem, né? Isso mesmo, foi Davi. Davi foi o 2º rei de Israel. Ele se tornou rei muito novo, Davi. Tinha por volta dos seus 30 anos, um pouco menos de 30 anos, onde foi nomeado rei, tá? Para vocês terem contar um pouquinho da história do Davi, ele era de uma família de 7 irmãos. Tá? E ele era o mais caçulinha, o mais mirradinho ali, pequenininho, mirradinho, só que ele era muito corajoso e muito obediente. Então ele teve um reinado de muita obediência a Deus. Como foi o reinado de Davi? Foi bom? Foi excelente. Tá? Tanto que Davi foi, de tanto obediente e corajoso que ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Olha que bacana. Olha o que ele foi chamado. Um homem segundo o coração de Deus. O reinado de Davi ele prosperou o povo de Israel. Tá? Naquela época o povo cresceu economicamente, cresceu militarmente, tá? Mas não só isso, eles cresceram na obediência ao Senhor. E Deus, com isso, prometeu um trono eterno para seu povo. Tá? No reinado de Davi, Deus fez essa promessa: o meu povo vai ter um trono eterno. E você sabe de quem Deus estava falando? Adivinha? De Jesus. Isso mesmo. Jesus seria o nosso rei eterno que nos daria o trono eterno. Legal? Vamos falar um pouquinho agora de Davi, mais um pouquinho. Um detalhinho sobre Davi. Ele era uma pessoa
igual a eu e você. Davi era um pecador, igual a eu e você, né? Qual que era a diferença de Davi comparando com os outros reis? Ele era obediente, ele era humilde e ele se arrependia dos seus pecados. Então guardem isso: obediência, humildade e arrependimento. Isso foi a grande marca, esse foi o grande marco de Davi, a grande diferença dele com o rei anterior, com Saul. Mas legal, e aí veio o terceiro rei. Quem que seria esse terceiro rei? O terceiro rei que veio é o rei Salomão. Ele foi filho de Davi, ele herdou o trono de Davi. Olha que legal. Então Davi saiu e entrou Salomão, que era filho dele, para continuar o reinado. E como foi o reinado de Salomão? Foi bom? Será? Foi igual Saul, mais ou menos? Não foi legal? Ou foi bom igual Davi? Bom, Salomão, quando herdou o trono, ele começou muito bem. A história fala que ele foi obediente a Deus, tratava o povo como um pastoreio, só que infelizmente com o tempo Salomão se desviou do caminho. Infelizmente, no final do seu reinado, ele se desvia do caminho do Senhor. Salomão ele foi um homem de muita sabedoria. Salomão pediu para Deus sabedoria e Deus deu a ele sabedoria. Só que ele não soube usar para o reino, ele usou para benefício próprio. Então, não adianta nada a gente estudar, a gente querer ser sábio, a gente querer ter muito conhecimento, querer ter sabedoria, se a gente não souber utilizar isso aí para o reino de Deus e para a obediência ao Senhor. Se a gente usar para o benefício próprio, para nós mesmos, não adianta nada. Vamos ser igual a Salomão. Então marque isso. Um ponto no reinado de Salomão, muito importante. Ele fez o templo, ele criou o primeiro templo de Israel. Olha que bacana. Ele criou o templo onde ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é o objeto mais importante para a nação judaica. Mas e aí? Passou os 3 reis. Primeiro rei Saul. Foi bom? Foi mais ou menos ou foi ruim? Rei Saul não foi muito bom não, né? A gente já viu. Depois veio o rei Davi, nota 10, excelente. Um homem segundo o coração de Deus. E por último veio o rei Salomão. Começou bem, mas infelizmente se desviou do caminho de Deus e não terminou muito legal, né? E aí o que acontece com o povo de Israel, depois de toda essa história? O povo começou a pecar. Pecava hoje, pecava amanhã, e assim consequentemente se tornando um estilo de vida para o povo. Isso sim, por isso que o pecado se tornou um estilo de vida para o povo de Israel. E com isso o povo começou o declínio, que ele começou o rumo ao cativeiro, que é a próxima lição nossa que vocês vão aprender na próxima semana. Então, no final da história, depois dos 3 reinados, o povo de Israel, dá uma olhadinha que acontece aqui na figurinha do lado. O povo que era unido, debaixo da obediência do Senhor, desviou do caminho do Senhor e se tornou dividido, tendo a tribo de Israel do norte e a tribo do sul, separando em 2 tribos, e ambas indo para o cativeiro, ambas em declínio, Mas legal, já entendemos o que aconteceu com o povo de Israel. Qual que é a lição para nós hoje então? Os 3 reis, qual deles nos dá bons exemplos para como trabalhar, ser obediente a Deus, ser fiel a Deus? Saul? Eu acho que não, né? Saul já começou desobediente a Deus. Salomão começou bem, mas no final se desviou do caminho. Davi é o rei que nos mostra bons exemplos de vida. Davi tinha uma intimidade muito forte com Deus. Por quê? Porque ele orava bastante. Nós precisamos ter o hábito de orar para Deus todos os dias. Orar com o papai, com a mamãe, orar pela nossa família, pelos amigos, pelas pessoas que estão enfermas e precisam de um cuidado especial. Precisamos ter esse hábito da oração, igual Davi tinha. Davi era muito jóia nisso, legal? Davi também era obediente e ele era generoso e humilde. Olha que legal, obediente, humilde e generoso. Precisamos também ser assim. Precisamos ser obedientes, obedecer ao papai, à mamãe, obedecer às pessoas mais velhas que têm uma vivência maior e sabem o que é correto para nós, o que é bom para nós, Precisamos ser humildes e admitir quando erramos e pedir desculpa, pedir perdão, e precisamos ser generosos, igual Davi foi.
Tenho certeza que na sua casa, a sua despensa, a sua geladeirinha lá, com a comidinha está cheia, né? A gente sabe que tem muita gente que tem muito menos ou não tem nada. Precisamos também compartilhar isso aí que nós temos. Precisamos ser generosos também. Davi era um pastor de ovelhas. Foi considerado como pastor de ovelhas. O rei Davi ele não cuidava do seu povo de Israel apenas como governante, criando as leis, criando regras. Ele cuidava do seu povo também trabalhando pela obediência do Senhor. Que o seu povo fosse obediente ao Senhor. E o que isso mostra para nós? Quem são os nossos pastores? Quem são os seus pastores no dia a dia? É o papai e a mamãe. Eles que devem, no dia a dia, ensinar vocês a estudarem a Bíblia, fazerem oração juntos, dar bons exemplos. Papai e mamãe são os pastores de vocês no dia a dia. Legal? E o último, mais importante. Davi só foi tudo isso porque Deus era o rei do coração dele. Deus que governava o coração de Davi. Tá? E aí tem aquela perguntinha lá no começo. Quem deve governar o nosso coração? Jesus. Isso mesmo. Jesus que deve governar o nosso coração. Jesus veio nessa terra, viveu conosco, morreu, sofreu, morreu, foi crucificado, ressuscitou e subiu aos céus. Está lá hoje com o nosso Deus. Por isso Ele pagou o preço do nosso pecado e nos dá a possibilidade de ter uma vida eterna com Ele. Então Ele que deve governar nosso coração. Legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da história. Não esqueçam de fazer o trabalhinho que eu mandei, tá? Pro WhatsApp, para o papai e para a mamãe, e envie para nós. Um abração a todos, bom domingo. Tchau, tchau.